Olá, como vai você? Espero que esteja tudo bem. Nós, do Minas Viva, eu, Alexandre e o Rodrigo Martins, trouxemos hoje o psicólogo e psicanalista Dr. Messias Eustáquio Chaves para falar um pouco sobre um de nossos projetos. O projeto De 0 a 6, Não é Hora de Dormir. Doutor Messias, este é um projeto que várias pessoas que quando tiveram conhecimento sobre ele, falaram que ele tem uma grande influência da psicanálise. Eu queria que o senhor nos explicasse o porquê disso. Ô Alexandre, é verdade, né? Isso é verdade. O projeto tem mesmo uma grande influência da psicanálise, mas veja bem, nem poderia ser de outra forma, porque primeiro eu sou psicanalista, né? Com uma formação clínica e teórica rigorosa ao longo de 30 anos, com atividades de consultório, né, e de ensino também esse tempo todo, atendendo pessoas de todos os tipos, trabalhadores, os mais variados, né, de todas as camadas sociais, porque todos podem usufruir, né, do tratamento psicanalítico. E eu faço isso com prazer e satisfação pelo trabalho realizado. E segundo, porque nesses 30 anos de atividades, né, no campo psicanalítico, estudando toda a obra de Freud e toda a obra de Lacan, escrevendo artigos e publicando e ensinando psicanálise aos aprendizes, né, que fazem a formação analítica, seria até impossível eu falar de educação ou qualquer outro assunto sem me utilizar do conhecimento da psicanálise. Inclusive, esse artigo, né, que se encontra lá no Círculo Psicanalítico de Minas Gerais, instituição a qual eu pertenço. O projeto 0 a 6, Não é Hora de Dormir, do Instituto Minas Viva, está totalmente focado na educação e no desenvolvimento social das pessoas, além de conter várias ideias do artigo do Dr. Messias. Dr. Messias, o que o senhor acha disso? Ô, Rodrigo, eu acho excelente essa ideia, né? Do meu ponto de vista, né, eu acho realmente excelente porque é uma maneira, né, de mostrar como a psicanálise pode contribuir de uma maneira muito proveitosa com outros campos do conhecimento, no caso da pedagogia, enfocando as questões cruciais da educação. Por outro lado, ele está servindo de referência e de apoio a esse extraordinário trabalho social e educativo que vocês do Minas Viva, né, têm trabalhado desde 1999, inclusive a partir dessa data vocês me convidaram para fazer várias palestras, né, em várias escolas e instituições abordando esse tema. O que o senhor acha desse título? De 0 a 6, não é hora de dormir. Não, eu acho excelente, eu acho muito feliz esse título, porque, veja bem, isso é um alerta, né, Alexandre, a todos os pais e significa que eles não podem dormir no ponto. Como diz o ditado popular, não podem cochilar com relação à educação dos filhos, principalmente na primeira infância, ou seja, do nascimento até os 6 anos de idade, o que dá uma contagem de 5 anos completos. O contrário de dormir é estar acordado. Portanto, eu digo, sem medo de errar, que os pais, todos os pais, devem estar bem acordados, bem atentos, bem focados na educação dos filhos, nesse período de 0 a 6 anos de idade. Mas por que isso, doutor Messias? Isso porque é de grande importância, né? Este é um fato descoberto e confirmado pelos dois expoentes máximos da psicanálise, né? Considerados assim pela humanidade como gênios do conhecimento humano. Um deles é Freud, austríaco, médico e neurologista, né? O pai da psicanálise, e o outro é Jacques Lacan, francês, médico e psiquiatra, psicanalista freudiano, né? E arauto dos grandes progressos da psicanálise, né? Porque, veja, ambos verificaram através da clínica, através das pesquisas e dos estudos, que do nascimento aos 6 anos de idade, uma criança já terá estruturado todo o seu aparelho psíquico. E isso não é invenção, não.
Rodrigo. Isso é fato confirmado, comprovado. Aí, aparelho psíquico. O que significa isso? Ah, boa pergunta, porque me permite explicar melhor, né? Situar bem, porque veja, é um conceito criado por Freud, Alexandre, para distinguir, de um lado, o campo biológico, né? Que é o campo orgânico, carnal, fisiológico, genético, etc. E, do outro lado, o campo psíquico, que é o campo assim, que fala do desenvolvimento da fala, né, dos sentimentos humanos, das fantasias, da criatividade, né, do comportamento humano, do pensamento, dos sonhos, etc. É preciso, sabe, distinguir o que é uma estrutura biológica de uma estrutura psíquica, que é diferente. Quando nasce, uma criança, em geral, ela já está pronta biologicamente, porque ela tem o seu corpo e todos os seus órgãos funcionando normalmente. Daí para frente é só crescer fisicamente e amadurecer-se organicamente. Contudo, ao nascer, um bebê ainda não está estruturado psiquicamente. Ele tem que começar a fazer tudo isso. Ele só tem a matriz, isto é, vamos dizer assim, o seu cérebro 0 quilômetro, uma espécie de disco rígido, de um computador ainda não usado, esperando que alguém digite palavras e as registre da mesma forma que o cérebro do bebê espera que a mãe e depois o pai, avós, outras pessoas falem com ele, cantem para ele, sorriam e tenham contato afetivo com ele, amando-o e desejando-o como a um filho, produzindo assim em seu cérebro os primeiros registros de linguagem, operando o começo do funcionamento do simbólico e do imaginário nele, o bebê. É o começo da formação do seu aparelho psíquico e da constituição dele como um sujeito humano, um ser de linguagem, um ser falante, radicalmente diferente nesse sentido de qualquer animal. Portanto, o aparelho psíquico ele vai se formando e, ao mesmo tempo, estruturando as bases do comportamento humano até os 6 anos. Depois dos 6 anos, é só acabamento. Como se costuma dizer do acabamento de uma casa em construção, porque a estrutura psíquica, ela já está pronta. No seu artigo, o senhor utiliza as palavras personalidade e caráter. É a mesma coisa que você chama do aparelho psíquico? Não é a mesma coisa. Bom, tem alguma coisa a ver, né, Rodrigo? Mas, na verdade, radicalmente não é a mesma coisa. Veja, eu usei as palavras personalidade e caráter porque elas são do domínio público e são mais conhecidas das pessoas em geral, e fiz isso para facilitar a compreensão desse assunto. Na verdade, o aparelho psíquico, ele estrutura, ou seja, ele produz, ele fabrica a personalidade e o caráter das pessoas. Assim, comumente se fala, por exemplo, de personalidade psicopática, né, personalidade perversa, personalidade normal, etc. Vai por aí. E fala-se também de caráter criminoso, caráter obsessivo-compulsivo, né, etc. A psicanálise, veja bem, ela defende a ideia de que há 3 estruturas psíquicas básicas: a neurose, a perversão, que alguns chamam de psicopatia, e a psicose. A partir daí, dessas 3, segue-se uma série de desdobramentos.